Tenho pena da multidão, eles não têm o que comer. Essa frase de Jesus que expressa sua compaixão por aquele povo que já o estava acompanhando há 3 dias para ouvir a sua palavra, ver os seus milagres e ter dele o alento, ovelhas sem pastor, e Jesus estava ali conduzindo, e aquele povo tinha se esquecido de tudo, inclusive até do próprio alimento do corpo, porque estava sendo alimentado pelo próprio Cristo na sua palavra. Jesus tem pena da multidão e diz: eu tenho pena porque eles não têm o que comer. Essa frase da história foi utilizada de diversas formas e houve quem utilizasse de forma distorcida, de forma ideológica, né, para expressar aí uma espécie de grito político de Jesus. Mas não foi esse o sentido de Jesus quando fala para aquele povo não tinha que comer. Não tem nada a ver com política ideológica. O sentido é muito mais profundo do que isso. Por isso hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a doutrina da igreja a respeito da pobreza, do pobre, que quando se fala de pobre hoje, muitas vezes esse termo é usado por políticos para angariar votos, para se promover, né? Muitas vezes usado até dentro da igreja também, num sentido às vezes mais político também, de revolta. Por isso eu me senti na vontade, um desejo grande de explicar para vocês hoje, e para quem nos acompanha, o verdadeiro sentido de pobreza, segundo a doutrina da igreja. Pobre tem 2 sentidos na Bíblia e no magistério. O primeiro sentido é o sentido material. E nós vamos ver Jesus nascendo pobre. Não tinha sequer um leito. Ele, sendo rico, nasce pobre. Poderia ter nascido lá no palácio de Herodes, lá no templo, na casa de um sacerdote que tinha muitos bens, muito dinheiro, mas não. Que Cristo quis ser pobre e nascer pobre. Viver de uma família pobre, José e Maria. José era carpinteiro, e ganhar o pão também com o suor do seu rosto como pobre. E o pobre aí tem esse sentido, em primeiro lugar, material. Tinha uma vida digna, mas sem muitos bens materiais. E quando começa a pregação, ele diz: o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para reclinar a cabeça. Mostrava essa pobreza e vivia das ajudas das pessoas. Algumas mulheres acompanhavam, davam sua ajuda, havia um caixa que recolhia os donativos. Viveu pobre durante os 30 anos e na sua vida pública pobre também. Pobre tem esse sentido, pois, em primeiro lugar, material. E a igreja, quando fala dos pobres, durante toda a história, já no início da igreja, os apóstolos designam lá os 7 diáconos exatamente para que se dedicassem aos pobres, aos órfãos e às viúvas. E recolhiam mantimentos e serviam às mesas dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Desde o início a igreja teve essa preocupação. Nos tempos modernos, no século XIX, quando houve aquela grande revolução industrial, e muita gente sai dos campos e vai para as cidades se incham de pessoas, muita gente vai para as periferias para trabalhar nas fábricas, e há realmente muita necessidade do básico, o povo passando realmente muita necessidade. Lá na Europa isso aconteceu em diversas cidades.
E por causa dessas necessidades surgiram ideologias, sobretudo de cunho marxista, socialista, que queria provocar uma espécie de luta de classes para se fazer uma ditadura, um regime totalitário, e o pobre começou a ser massa de manobra desses grupos. A igreja, que é perita em humanidade, ela toma a frente para mostrar qual é o verdadeiro sentido de como se deve, qual é o sentido da pobreza e como se deve tratar desse assunto. E aí o Papa Leão XIII faz uma encíclica chamada Rerum Novarum, das coisas novas, que é um divisor de águas e vai mostrando o que a igreja diz a respeito desse assunto. E que se baseia praticamente em duas virtudes, que não é só para quem tem muitos bens, mas para todos nós, quando nós vamos tratar desse assunto de pobreza. Primeiro, todos nós temos direito a uma vida digna materialmente. Isso faz parte da própria humanidade. Temos o direito de ter o que é necessário para a nossa vida, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, eu tenho o direito de ter minha alimentação, de ter uma roupa, de ter um lugar para morar, de ter um tempo de descanso, de lazer, tenho que ter condições de criar a minha família, de ter oportunidades de estudar, de ter saúde, e meios para ter saúde, tudo mais são direitos da própria natureza humana, como imagem de Deus que nós somos. E esse é o princípio básico da doutrina social da igreja. É o direito do ser humano, e mais ainda de um filho de Deus, que é o Senhor de todos os bens, inclusive dos bens materiais. Esse é o princípio básico. Para que isso aconteça, o Papa coloca aí duas virtudes que são extremamente necessárias e que devem ser praticadas por todos nós. A primeira é a virtude da justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido. E o próprio Jesus Cristo tem essa mensagem social quando ele diz que o empregado tem direito ao seu salário. Então, trabalhou, deve receber para poder se manter e manter a sua família dignamente. E é claro que este salário tem que ser digno para que ele possa manter a sua família com, ou pelo menos, a dignidade necessária. É o que Cristo diz e é a mensagem que a igreja nos traz, baseado em toda a história da igreja, da Sagrada Escritura e na tradição. Então, a justiça é essa primeira virtude que todos nós temos que praticar. Quem tem algum empregado, alguma pessoa que depende dele, deve ter esse cuidado de ser justo, de dar-lhe aquilo que é justo segundo o seu trabalho, segundo aquilo que ele se dedicou, o tempo, suas forças, suas características, quando ele foi trabalhar. Então, a primeira virtude neste tipo de pobreza material é a justiça. É preciso ser justo. Mas muitas vezes a justiça não basta. Aí entra uma outra virtude, que é a virtude da caridade. E Cristo então pega lá aquela parábola dos operários da vinha. Cristo trata desse assunto quando ele diz que um homem saiu para contratar operários para a sua vinha. E foi de manhã, depois meio-dia, 3 da tarde, 5, e à noite foi pagar aos operários, a cada um que tinha trabalhado. E mandou pagar 1 denário a cada um. 1 denário era o salário próprio de um dia de trabalho, o suficiente para uma pessoa que trabalhava manter a sua família por um dia. Era 1 denário. Muito bem. Aquele dono da vinha, da parábola que estamos meditando, ele manda pagar 1 denário a cada um. Aqueles que trabalharam o dia inteiro começaram a reclamar dele,
Porque ele estava dando o mesmo salário a todos os que tinham trabalhado desde cedo e os que trabalharam 1 hora apenas. E o que é que Cristo quer nos mostrar aí? Vai mostrar que, por um lado, todo mundo tem o direito de ter o necessário para viver. Alguns conseguem por justiça, aquele que trabalhou o dia inteiro, e se por acaso não consegue por justiça porque trabalhou menos, ele tem o direito de viver dignamente, daí entra a caridade. Se aquilo por justiça não foi suficiente, aí é que entra a caridade. E Cristo então vai nos chamar a atenção de nós ajudarmos uns aos outros, quando Ele lá no fim do mundo vai dizer: tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estive nu e me vestistes, etc., como nós conhecemos. Então Ele chama ao compromisso da caridade social a todos os cristãos. Todos somos comprometidos solidariamente, porque todos somos membros da mesma família humana. E todos devemos viver dignamente. Então, quem tem mais um pouquinho, ajuda quem tem menos, ou quem não tem nada, para que ele tenha o mínimo necessário, pelo menos, para que ele viva com dignidade. Então, a doutrina da igreja, nesse sentido, mostra essas duas virtudes, a justiça e a caridade. Isso por parte de todos nós que somos comprometidos com esta doutrina social. Então, a pobreza, ela deve ser tratada, e é tratada na igreja desta forma. Não criando revoltas no povo. Cristo poderia ir lá com aquelas 4.000 pessoas e invadir o palácio de Pilatos, de Herodes, e dizer: nós queremos comida. Ou invadir aquelas terras e dizer: essas ovelhas são nossas, vocês usurparam. Mas não. Cristo não criou nenhuma revolta popular, não fez nenhuma luta de classes, nada disso. Então, quem usa o Evangelho para fomentar a luta de classes, está indo contra o próprio Evangelho. O que Cristo prega é justiça e caridade. É isso que Cristo ensina, que a igreja ensina. Pelo contrário, quando Judas queria tirar o dinheiro que aquela moça, aquela mulher que estava lá chorando aos pés de Jesus e tinha gasto um perfume caríssimo em Jesus, e Judas disse: podia vender esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Jesus disse: pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre tereis. E depois São João explica que Judas tinha esse discurso dos pobres, mas não que ele se preocupasse com os pobres, é porque ele era ladrão, e como ladrão, roubavam o que colocavam na bolsa. Por isso, muitas vezes, esse discurso é falso, muitas vezes, quando não se busca exatamente o bem dos pobres, mas apenas uma autopromoção. Falar de pobre, a pessoa se promove socialmente. E muitas vezes as pessoas usam esse discurso só para essa autopromoção, não tem preocupação nenhuma com a pobreza. Muito pelo contrário, é preciso, e essa é uma tática comunista, é preciso que sempre haja pobres com uma perspectiva de melhorar, mas nunca melhora, mas com uma perspectiva de melhorar, só assim a gente vai sempre dominando e fazendo as próprias vontades nossas. Mas pobre na Sagrada Escritura tem um outro significado, que vai na linha desse também, que é o significado da pobreza de espírito. E aí que vocês veem lá nas bem-aventuranças evangélicas, quando Cristo diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É um outro sentido de pobreza. E que sentido é esse? É o sentido que nos dá o próprio Jesus Cristo também. É o sentido primeiro do desapego. Não importa se você tem mais ou menos materialmente, desde que você tenha com dignidade, o que importa é que você tenha desapego daquilo que você possui. São Paulo vai explicar isso dizendo: possuir como se não possuíssemos. O que eu tenho de bens, se tenho em minha casa, tenho um automóvel, tenho um telefone, tenho um trabalho, tenho um bem material, um sítio,
ou uma casa de campo, ou eu tenho minha casa, minhas roupas, e, enfim, o que nós temos, meus objetos pessoais, né, meus móveis, minhas panelas, minhas vassouras, tudo que eu tenho, tudo isto, Deus me deu. Me deu força para trabalhar, alguém me doou, não importa, Deus me deu. E me deu isso para quê? Para que eu administre bem e que isso seja para as minhas necessidades aqui na terra, para mim e para os outros, e eu devo administrar em vista de algo muito maior, que é a vida eterna. Então eu tenho que administrar bem. Por isso Jesus vai contar a parábola do administrador infiel, que por ser infiel na sua administração, foi chamado pelo seu Senhor e disse: você não pode mais ser meu administrador, porque você está sendo infiel. Não está administrando bem os bens que eu coloquei aos seus cuidados. Assim também nós todos temos os bens que Deus nos deu, uns mais, outros menos. Aqui não importa a quantidade, o que importa é que nós devemos administrar bem, desapegadamente de tudo. Tenho, mas se não tiver, para mim, pouco importa. O que importa é eu alcançar a vida eterna. Só quero o necessário, pronto. E se não tiver o necessário, e isso for para o meu bem, tudo bem. O que importa é algo muito maior do que eu ter um bem material. E é preciso ter muito cuidado, sobretudo com o uso do dinheiro, porque o dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. É um bom escravo por quê? Porque ele faz o que a gente quer dele. Mas se a gente se deixa dominar pelo dinheiro ou pela ganância, o dinheiro vai fazer de nós o que ele quiser. E a gente vai terminar se deixando dominar. Quantas famílias se desunem, quantas mortes, quantas guerras, tudo por causa desse metal, do dinheiro. E evidentemente ele vem junto com a sede de poder que as pessoas têm carregando o dinheiro. E quando Cristo fala, em certo momento, que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Aqui ele não está falando dessa riqueza material, também, mas não principalmente, mas está falando desse apego desordenado aos bens materiais. Porque mesmo você tendo pouco, se você faz daquele pouco que você tem o seu Deus, você já deixou de adorar o Deus verdadeiro e foi adorar aquele pouco que você tem. Então é preciso ter esse cuidado e saber administrar bem. E esse administrar bem não é só ser desapegado, mas é saber que aquilo que Deus me deu, eu devo cuidar. Eu tenho que zelar pelas coisas que Deus me deu. E tenho que aprender a ter zelo por essas coisas. E é preciso, já desde pequenos, os pais ensinarem os filhos a cuidarem dessas coisas, que são recebidas muitas vezes com muito sacrifício. Então, aprender a cuidar dos seus bens, administrando bem, zelando, não é? Porque aquilo ali custou suor, trabalho de alguém, sacrifício de alguém. Então nós temos que valorizar. Esse é o sentido da pobreza evangélica, o pobre de espírito, como diz nosso Senhor. Mas vai mais além um pouco. Cristo diz: é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Quando a gente lê esse trecho, a gente imagina lá a mamãe com a linha, ir lá, botando os óculos assim, abrindo, molhando a linha com a boca, né, com a saliva e tentando enfiar no buraco da agulha, e diz: puxa, se essa linha está difícil, imagine um camelo, né? Só que o sentido de buraco da agulha aí não tem necessariamente essa agulhinha fininha que a gente usa para costurar, mas o buraco da agulha é um lugar estreito. Alguns dizem que era um lugar que havia lá em Jerusalém, que para passar tinha que se abaixar. A gente, quando vai a Belém, na Basílica da Natividade, aquela basílica imensa, a porta é pequenininha, a gente tem que se abaixar para entrar por lá. E fizeram isso porque vinham os inimigos da igreja com cavalos e queriam entrar na igreja, então fizeram a porta pequenininha para não entrarem com cavalo lá dentro, não é? Mas o fato é que o buraco da agulha é um local pequeno e que o camelo, para passar, tinha que passar de joelhos e tirar a carga. Isso significa o quê? Para entrar no reino dos céus é preciso se abaixar, é preciso se ajoelhar.
O maior do reino dos céus é aquele que se ajoelha, ou seja, aquele que sai do seu pedestal e se abaixa. Que se abaixa. Esse é o maior no reino dos céus. E tira as cargas, que são as cargas do mundo, os pesos que carregam do mundo. Então a gente se abaixa e se humilha. Portanto, ser pobre de espírito é ser humilde. Reconhecer que é pequenino e que não pode nada sem a graça de Deus. Isso é ser humilde. Então a pobreza de espírito é ter humildade. Reconhecendo que tudo que nós somos, tudo que nós temos, recebemos de Deus. Por isso eu vou tratar melhor o meu irmão. Por isso eu vou olhar o meu irmão como irmão. E como o próprio Jesus. Porque eu sou pobre de espírito, porque tenho humildade. Eu vou saber acolher o irmão. Vou saber perdoar. Vou saber ter paciência, porque eu sou pobre de espírito. Vou saber respeitar nas suas dificuldades e nas suas limitações, porque eu tenho pobreza de espírito. E é claro que quanto mais materialmente nós temos, mais tentações nós temos de acharmos que somos autossuficientes. Pode acontecer, e acontece muitas vezes, a pessoa tem muito dinheiro, tem muitas riquezas e por isso é fortemente tentado a achar que pode resolver tudo, que todo mundo está a seus pés, todo mundo está ali para fazer suas vontades. Então, neste sentido, a riqueza vai ser prejudicial para ele. Mas isso pode acontecer também com quem tem pouco. Se for vaidoso, orgulhoso, ele não vai ter pobreza de espírito. Então precisa a gente ter esse cuidado. A pobreza do espírito passa necessariamente pelo sentido de dependência de Deus. Pela graça de Deus sou o que sou. E essa dependência de Deus é a humildade. Mas é uma tentação que nós temos que vencer a cada dia. Porque o espírito de ganância material do mundo, a concorrência que há, é muito grande. Depois o espírito, a sede de poder das pessoas, de querer estar sempre no auge e dominando umas às outras, é muito grande. Enquanto que no Evangelho, o poder não é para dominar, é para servir. Esse é o poder. É o poder de Cristo. Quem tem mais poder? Cristo. E é o servidor. E aquele que tem todo o poder no céu e na terra está lá crucificado, ou está se dando em alimento para nós. Então esse é o verdadeiro sentido do poder. Então a pobreza de espírito passa, até se eu tenho algum poder, eu tenho que usar desse poder não para dominar as pessoas, não para humilhar as pessoas, não para ter ataques. E eu vejo muita gente tendo ataques aí quando é atingido de qualquer forma, e começa a dar gritos e humilhando, e sede de vingança, etc. Não! A pobreza de espírito nos leva sempre ao serviço dos nossos irmãos. E começa isso dentro de casa. A gente aprende a servir dentro de casa. Por que que as crianças não são colocadas para ajudarem os pais, ajudarem umas às outras? Deve aprender. Deve aprender. Servirmos uns aos outros. Isso em todo lugar. Esta gentileza, essa educação bonita que nós recebemos da tradição das pessoas serem gentis umas com as outras. Isso já acabou. Cada um só pensa em si, quer ser o primeiro em tudo. E não dá a frente para o outro. Passe, por favor. Às vezes na casa um se acaba de trabalhar e os outros estão lá, ninguém faz nada. Então essa pobreza de espírito passa por esse espírito de colaboração, de solidariedade. Somos companheiros na mesma caminhada. Isso é pobreza de espírito. Então notem bem o que diz a doutrina da igreja. Para pobreza material, justiça e caridade. Pobreza de espírito, desapego.
administrar bem o que Deus nos concede, procurarmos ter humildade e servirmos uns aos outros, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. Confiantes na providência. Aí eu volto para encerrar ao fato do Evangelho em que Jesus diz: tenho compaixão da multidão que não tenho o que comer. Bom, e o que ele faz então? Faz o milagre. Então isso nos leva a termos uma grande confiança em Deus, sabendo que Deus nunca vai nos faltar quando nós precisarmos das coisas necessárias para a nossa salvação. Isso se chama providência divina. É claro que a providência vai agir de acordo com causas segundas, ou seja, Deus pode fazer o milagre diretamente ou pode provocar situações ou levar situações para que tenhamos a ajuda necessária. O fato é que Deus é sempre fiel e nunca deixa faltar o necessário naquilo que é necessário para a nossa vida aqui na terra, enquanto caminhamos para o céu. Isso se chama providência divina. Exatamente isso que Jesus mostra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Então vamos pedir a Nossa Senhora nessa Santa Missa que nos dê a graça dessa confiança grande em Deus. Maria que diz que olhou para a humildade de sua serva, derrubou dos tronos os poderosos e exaltou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias, mas encheu de bens os famintos. Tem esse sentido, e que Nossa Senhora nos faça compreender bem isso e nos mostre o quanto nós somos responsáveis uns pelos outros, no sentido de buscarmos viver a justiça e a caridade nas nossas relações. Que Nossa Senhora nos ajude nesse sentido. Amém.